como nós devemos cuidar destes órfãos e destas viúvas? E como devemos cuidar neste tempo de coronavírus? A resposta a essa pergunta se encontra na segunda verdade a respeito do ato do cuidar, ensinada por Tiago. Ele passa a apontar para o como devemos cuidar. Dessa forma, a verdadeira religião é cuidar dos órfãos e das viúvas, mas é cuidar em suas dificuldades. Eu acredito que aqui está o grande problema da maioria das igrejas, incluo a nossa igreja também. De maneira geral, todas as igrejas fazem ações com o fim de proverem cuidado aos órfãos e às viúvas. Lembro que os órfãos e viúvas é um termo usado para abranger todos os pobres, todos os marginalizados pela sociedade. Todas as pessoas que de alguma forma estão desamparadas por nossa sociedade ou por suas famílias. Como já vimos anteriormente, a palavra cuidar do nosso texto é a palavra grega episkepitestai, que significa visitar para examinar atentamente. Isto significa que precisamos visitar os órfãos e as viúvas com o fim de examinarmos atentamente suas necessidades para que possamos cuidar de suas dificuldades de forma efetiva. Sabemos que estamos impedidos, no momento, da prática de visitas, devido ao coronavírus. Não devemos visitar ninguém, uma vez que não só colocamos a nossa vida em risco, mas também a vida daqueles que visitamos e também daqueles que moram conosco. Neste tempo de coronavírus, não visitar é um ato de amor ao próximo. Entretanto, toda regra tem exceções. Não podemos fechar nossos olhos aos órfãos, viúvas, viúvos, que não têm família, nem familiares que os ajudem. Não podemos ignorar a dor destas pessoas que foram abandonadas por seus familiares e também pelo Estado. Precisamos cuidar uns dos outros. Precisamos cuidar principalmente daqueles que estão desamparados. Mas precisamos cuidar de forma correta. É isto que acredito que Tiago está querendo nos dizer, quando ele diz, cuidar em suas dificuldades. Ele não está se referindo apenas a um cuidado imediato. Eu quero convidar você agora a assistir um vídeo comigo. E eu acredito que este vídeo possa ilustrar o que estou querendo dizer. What if I started a shoe company, and every time I sold a pair of shoes, I gave a pair away? And that way, if as long as I continue to keep selling shoes, these kids will have shoes for the rest of their life.
andar descalço, para ajudar crianças pobres de todo o mundo. Essa é a ideia de um dia sem sapatos. Projeto aí da Tons, né? Fabricante de calçados dos Estados Unidos. Tom, ele criou esta campanha com esse fim, de lembrar a todos que existem pessoas que precisam de sapatos, que precisam de coisas básicas para viver, que precisam ser amadas. E através deste projeto, ele pôde ajudar diversas famílias órfãs e também diversas pessoas, mulheres, viúvas, tanto no sentido literal, como também aqueles que são viúvos e órfãos do seu estado. Nós vimos ele fazendo isso pela Argentina, ele fez isso em diversos outros países. As pessoas que foram ajudadas não necessitavam somente de cestas básicas, elas precisavam de sapatos, proteção básica para a sua saúde. Uma ideia simples, mas revolucionária para a vida de muitas pessoas. Você já pensou se todos dedicassem doar um item por semana do que fabrica para aqueles que necessitam? Já pensou se todos decidissem doar semanalmente seu serviço para uma pessoa que não pode pagar por ele? Às vezes, tudo que precisamos fazer para fazer a diferença na vida de outros é ter coragem de fazer. O que normalmente fazemos é darmos às pessoas somente o que nos pedem. Se elas dizem que precisam de alimentos, logo enviamos uma cesta básica. Se elas dizem que precisam de gás, logo compramos um botijão de gás e enviamos para elas. Se elas dizem que precisam de um remédio, imediatamente compramos um remédio. Essas ações são muitas vezes necessárias e até mesmo irremediáveis, mas elas não provocam mudanças na vida daqueles que é assistido, uma vez que elas não alcançam a raiz do problema. Dessa forma, não estamos cuidando da dificuldade real daqueles que são assistidos por nós, mas apenas das consequências. Na grande maioria das vezes, esse tipo de ação, sem um olhar atento, realizadas pela maioria das igrejas, acaba por tornar as pessoas e famílias assistidas dependentes da ajuda e do socorro dos demais irmãos. Quando não visitamos os pobres, os necessitados, com um olhar atento, não conseguimos ver onde se encontra o verdadeiro problema daquela pessoa ou de uma determinada família. Nós, a Igreja de Jesus Cristo, precisamos mudar esta postura. Precisamos olhar atentamente para aqueles que nos pedem ajuda e buscarmos supri-las, se assim for necessário, em suas necessidades imediatas. Mas precisamos buscar, acima de tudo, corrigir e consertar aquilo que está causando o problema, que as tornam então vulneráveis e vítimas do sistema maligno que rege este mundo. Por exemplo, se uma família precisa de cesta básica para sobreviver, não basta ficarmos dando cestas todos os meses. Precisamos, como igreja, ajudar esta família a conseguir se sustentar sozinha e depois ensiná-la também a ajudar outros em dificuldade. Um olhar atencioso, cuidadoso, pode nos levar a perceber que esta família precisa de estudo. Nós temos aqui uma escola. Talvez o problema não seja estudo, e sim a preguiça. Precisamos trabalhar com esta família para que eles vençam a preguiça. Talvez o problema não seja a preguiça, esteja na educação básica. Precisamos ajudar esta família a se tornarem mais educados no tratar com as pessoas, no vestir, no falar. Talvez não seja nenhuma dessas razões. Talvez essa família esteja sempre precisando de cesta básica,
porque ela está totalmente destruída emocionalmente. Ninguém na casa confia no outro, ninguém respeita o outro, ninguém ama o outro, a família está doente. Precisamos ajudá-los a se reencontrarem como família e a cuidarem um do outro. Entende o que eu estou dizendo? Não podemos só ficar levando cestas básicas. Precisamos fazer ações que promovam a cura e libertação desta família. Precisamos de ações que promovam a salvação das famílias espiritualmente, emocionalmente e materialmente. Oro a Deus para que possamos encontrar uma pessoa que possa liderar o nosso ministério de ação social com essa visão, que tenha essa compreensão, que não se apresse em distribuir cestas básicas ou remédios, mas que busque visitar e olhar atentamente para o verdadeiro problema das pessoas que buscam a ajuda de nossa igreja. Tiago diz que precisamos cuidar dos órfãos e das viúvas. Também nos ensina que devemos cuidar de nossos pobres, daqueles que estão à margem da sociedade, que se encontram sem o socorro de sua família e de sua pátria. Mas ele diz que precisamos cuidar de suas dificuldades, de suas necessidades reais, e não de suas vontades imediatas somente. Por isso precisamos episquepitestai, visitar com o fim de examinar atentamente a verdadeira necessidade. Mesmo em tempo de coronavírus, precisamos nos dispor a servirmos a todos que nos buscam com um cuidado atencioso, com o fim de realmente levarmos estas pessoas que buscam em nós socorro a vencer o mal que lhes afligem e assim cumprir o que Cristo fez por elas na cruz.